Que alegria! Mais uma vez juntos aqui na nossa TV Araxá Educa, falando um pouquinho mais de matemática com vocês, não é? Muito bom. Matemática, quinto ano, professor Alírio. O nosso objetivo, eu gosto de retomar aqui, conversar com vocês, é sempre ajudá-los no entendimento da matéria lá na escola. O que nós falamos aqui é aquilo que a professora falou. A gente fala de uma maneira talvez um pouco diferente, né? Dando uns exemplos diferentes que a professora deu, mas o assunto é o mesmo, tá bom? Última aula nós falamos sobre plano cartesiano. Eu vou continuar com esse assunto hoje, tá bom? Bom, para fazer a aula, vocês sabem que de costume a gente faz uma revisão, a gente vê o que a gente, dá uma olhadinha em tudo que a gente viu na última aula, para a gente entender um pouco mais a aula de hoje. Vamos lá? Fala assim, ó. Na última aula nós falamos sobre o plano cartesiano, inventado por René Descartes, né? E ele falou para nós assim, ó, preciso de dois eixos, um na horizontal, um na vertical, né? Sendo que o na horizontal ele chamou de x e o da vertical ele chamou de y. E dentro de uma malha quadriculada, tá? Numerada. Então eu tenho numeração para x, eu tenho numeração para y. E ele falou assim para nós, René Descartes, se eu colocar um ponto aqui qualquer no meu plano, eu vou ter duas informações. Uma referente ao eixo x, que é a famosa coluna, e outra referente ao ponto y, que são as famosas linhas que a gente viu na malha quadriculada orientada, tá? Então, plano cartesiano, a princípio é isso. Vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Aqui eu tenho uma malha quadriculada, não um plano exatamente, né? Mas é o princípio dele, tá? É um princípio do plano cartesiano, onde eu tenho colunas orientadas. Que são orientadas, professor? Elas recebem nomes, ó, A, B, C, D, ou seja, elas têm um endereço. E por sua vez as linhas, linha 1, linha 2, linha 3. A gente deu um exemplo lá colocando um triângulo nessa posição aqui na malha. Que posição que é essa, professor? Ora, o nosso triângulo está na coluna C, na linha 3, aqui o endereço dele, triângulo, e endereço do triângulo, C3, é o endereço dele. E o círculo, E6, mas de onde que veio o E6? Está na coluna E, na linha 6. E o trapézio, por sua vez, onde que ele está? Está lá na coluna H, na linha 2, então o endereço do trapézio é H2. Difícil? Não, né? Até aqui tudo bem. Vamos em frente. Nós demos exemplo também para vocês de planilha eletrônica, tá? É chamada planilha eletrônica aquelas quadriculados, aqueles formulários que a gente vai preenchendo. Aqui, por exemplo, tem o nome, a idade, a massa em quilos, o esporte preferido de cada um desses meninos, de cada um desses alunos aqui, certo? E a planilha eletrônica, ela também faz contas para você. Ela soma os colunas, ela soma as linhas. É um software que vai te ajudar muito, vai ser muito usado, é usado em vários lugares. Temos vários fabricantes dessas planilhas. Eu peguei uma dessas planilhas, né, do meu computador, digitei o nome aqui, né, fiz essa indicação aqui e tirei uma foto. Tá vendo aqui que eu recortei? Recortei uma foto. É para mostrar para vocês que toda planilha eletrônica trabalha no sistema de coordenadas que o René Descartes inventou lá atrás. Então, por exemplo, está aqui em laranjado, ó. Está laranjado é porque eu cliquei nessa célula aqui, ó. Quando eu cliquei nessa célula aqui escrito futebol, ele acendeu essa luzinha aqui, ó. Acendeu a coluna D e acendeu a linha 9. Significa que o endereço dessa célula é coluna D, linha 9. Está aqui, ó, coluna D, linha 9. E o que representa esse futebol? Olha, se você voltar aqui na primeira coluna, está escrito Lucas, ou seja, o nome do aluno Lucas. E em cima, o esporte que ele prefere, o esporte preferido dele, que é futebol. Isso é uma planilha, isso é uma localização, e eu preciso de duas informações, coluna e linha, para a gente pensar lá na frente do X e do Y, tá bom? Vamos lá. Mais uma definição. Nós já demos uma definição na aula passada, nós vamos ampliar o nosso conhecimento. Então, o que é um plano cartesiano? É só as duas linhas, o x e o y, uma malha quadriculada? Então, é um objeto matemático plano, composto por duas retas numéricas, tá? Numeradas, perpendiculares. O que são perpendiculares? Forma um ângulo de 90 graus entre elas, tá? Ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, tá? Formando um ângulo de 90 graus. Famoso o L, né? 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem.
E é nele que é marcado o número 0 de ambas as retas. Então, o que seria o plano cartesiano? Seria isso aqui, ó, dois eixos, né? Um na vertical, um na horizontal. O eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. Ele é numerado, tá? Então, no caso, pode ter número 1, 2, 3. A mesma coisa eu faço aqui. 1, 2, 3 para Y também, tá bom? No caso aqui tem quadradinhos. Eu posso considerar os quadradinhos? Um quadradinho, dois quadradinhos, sim. É a famosa malha que a gente viu na última aula. Uma malha quadriculada. Uma malha quadriculada, tá? O que mais que a gente pode ter informação? Ah, sim, o O significa origem, tá? É o ponto de encontro dos dois. Aqui é o começo de tudo aqui, tá? Começo da nossa informação. E assim como o René Descartes falou para nós, se eu tiver um ponto aqui no meio, professor, como é que eu faço a localização? Qual seria o endereço desse ponto? De novo, eu preciso de uma coluna e de uma linha? Sim. Só que em vez de falar de coluna e linha, agora nós vamos falar o seguinte. Se eu tiver um ponto aqui, eu preciso de uma informação que vem do eixo Y e preciso de uma informação que vem do eixo Y e uma que vem do eixo X. Ok? Vamos em frente. Eu tenho aqui alguns desenhos que nós vamos usar nas próximas slides nossos. Representando a nossa casa, representando a nossa escola, representando uma igreja, tá? Representando um hospital e representando um posto de gasolina, tá? Então vamos lá aqui, ó. Por enquanto eu ainda estou na malha quadriculada identificada, tá? Ainda não chegamos no eixo X e Y, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então eu fiz aqui uma malha quadriculada e fiz aqui, ó, o endereço da casa do aluno. Onde é que está a casa do aluno? Na coluna 1, na linha 1. Nós tiramos as letras agora, vamos trabalhar só com números agora, por enquanto, tá bom? Então tá lá assim, ó, na coluna 1, na linha 1, eu tenho a casa do nosso aluno, certo? Onde é que está a escola, professor? Está aqui, ó, nesse lugar. Que lugar que é esse? Está na coluna 5 e na linha 3. E a igreja, professor? A igreja, ela está na coluna 2 e na linha 6. É como se fosse o nosso bairro, tem a nossa casa, lá na frente a igreja, próximo da nossa casa a escola, mais lá na frente o posto de saúde e lá do outro lado o posto de gasolina, tá bom? É como se fosse uma localização do nosso bairro, da nossa cidade, onde nós moramos, tá? Eu falo assim para você, o aluno sai daqui, ó, da casa dele e vai até a escola. Que distância que ele anda? Vamos falar que cada quadradinho desse é um quarteirão, tá? Um quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões e assim vai, tá? Então se eu tô aqui, ó, se eu andar aqui, ó, eu tô no meio do quarteirão. Se eu andar aqui, eu vou andar um quarteirão, 2 quarteirões, é isso? Então tá aqui, ó, saindo da minha casa e indo para igreja. Vamos para a igreja primeiro, daqui a pouco nós vamos para a escola. Vamos para a igreja primeiro. Então saindo da nossa casa e indo para a igreja. Então o que eu faria? Seguiria em linha reta aqui nessa rua até entrar na rua da igreja. Não é assim que a gente faz? Então tá aqui, ó. Eu vou seguir aqui, ó. O que eu vou fazer então? Ah, desculpa, só comentando. Igreja, escola, hospital, posto de gasolina. Acho que eu já tinha falado dessa informação, faltava essa representação aqui para nós. Então vamos lá. Onde que eu vou? Eu vou sair da nossa casa e vou para a escola. É isso mesmo? É isso mesmo. Saindo da nossa casa e indo para a escola, eu andei um quarteirão, 2 quarteirões. Depois andei 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6 quarteirões. Então, se eu perguntar assim para você, como é que você faz para chegar na escola, saindo da sua casa? Ora, eu vou seguir 2 quarteirões em linha reta e vou virar à direita e vou andar mais 1, 2, 3, mais 4 quarteirões. Né? Se alguém te perguntasse, como é que eu faço para sair da sua casa e chegar na escola? Ó, 2 quarteirões em linha reta e mais 4 quarteirões à direita, saindo da frente da minha casa. Legal. Como é que eu faço para chegar da sua casa, chegar na igreja próxima, lá no seu bairro? Ó, eu tenho que seguir em linha reta e depois virar um quarteirão à direita. Então seria um quarteirão, 2, 3, 4, 5 quarteirões em linha reta. Depois vira-se à direita, mais um quarteirão, chegamos na igreja que a gente frequenta. Ah, estou começando a entender essa malha quadriculada. Vamos pegar mais um endereço? Qual que é o endereço agora? Vamos pegar o endereço do posto de gasolina? Acho que é o posto de gasolina agora, quer ver? Ó, sai da minha casa, ando o quê? Ando um quarteirão em linha reta. Depois eu tenho que ir lá na direção do posto de gasolina. Eu fui de uma vez agora. Ah, pessoal, mas não deu tempo de contar, não. Vamos contar aqui, ó. Um quarteirão em frente, depois eu ando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quarteirões virando à direita. Entenderam?
Isso é identificação, isso é localização, tá? E para chegar da minha casa até o posto de saúde, olha, eu vou seguir, né? Vamos lá? Eu vou seguir aqui, ó, em linha reta, né? Então vou seguir 1, 2, 3, 4, 5 quarteirões em frente e vou virar à direita de novo. Eu vou andar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 quarteirões à direita. Fazendo esse trajeto, eu chego no posto de saúde. Se alguém me perguntar, né? Como é que eu faço para sair da sua casa até o posto de saúde? Como é que eu faço para sair da sua casa, chegar até na igreja? Essa é a informação que você tem que passar para a pessoa, né? Vamos mais aqui? Vamos. Agora eu fiz um desenho geométrico aqui para nós, tá? Seria um quadradinho, né? Que está nesse espaço aqui. E um outro quadradinho lá do outro lado, quadradinho azul. E eu falo assim para você. Vamos falar que aqui são ruas, né? Que cortam aqui nosso bairro, e eu preciso sair desse ponto e chegar naquele ponto. Mas não posso atravessar no meio dos quarteirões, eu tenho que seguir as linhas, né? As linhas e as ruas aqui. Como é que eu faço para chegar naquele quadradinho azul? Você está falando assim para mim, bom, basta eu deslocar aqui, ó, na vertical até a linha 5, depois ir na horizontal virando direita até o ponto azul lá na frente? Então tá assim, ó, se eu sair do quadradinho amarelo e caminhar até o quadradinho azul, que distância é essa que eu vou andar? Pergunta, quanto terei de andar do quadrado laranja até o quadrado azul? Quanto que eu tenho que andar? Vamos fazer essa conta aqui? Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos para cima e 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados à direita. Olha, se eu andei 4, andei mais 6, no total eu andei 10 quadradinhos. Então a distância é referente a 10 quadradinhos padrões. Esse quadradinho pode ser um quarteirão, esse quadradinho pode ser 1 metro, esse quadradinho pode ser uma medida maior. Vai depender do que você estiver fazendo, do que você estiver trabalhando, tá bom? Bom, vamos fazer de conta o seguinte, ó, entre o quadradinho laranja e o quadradinho azul, né? Então tá lá, do quadradinho laranja até o quadradinho azul. E agora, qual o melhor trajeto? Bom, se eu for seguir aqui, for virar aqui, nesse espaço aqui não dá para mim passar mais. Vamos fazer de conta que alagou, choveu, formou um lago aqui. Não tem jeito, né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir mais acima, andar mais em cima para depois descer? É isso mesmo. Então tá aqui, ó. Nós andamos 1, 2, 3, 4, 5. Depois andamos para a direita. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 e 6, 11. Depois descemos mais 1. 12. Então, para contornar aqui, né, que aqui não tinha jeito de ir reto, eu tive que ir mais e fazer esse contorno, eu estou gastando 12 quadradinhos para chegar lá no ponto azul. Mas eu te pergunto, será esse o melhor trajeto que eu posso fazer? Não existe outro lugar? Se eu já falei que eu não posso atravessar no meio do lago, não posso fazer na diagonal, eu poderia pegar um caminho de baixo aqui, professor? Poderia. Será que seria o caminho mais curto? Só fazendo para a gente saber. Vamos fazer? Então tá assim, ó. Se eu fosse passar do quadradinho laranja, quadradinho azul, mas usando um trajeto diferente. Aqui, ó. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois eu vou subir, né? 7, 8, 9, 10. 10 quadradinhos. Quanto é que a gente fez para andar por lá de cima mesmo? Isso, quem falou 12 respondeu certinho. Para andar por cima eu gastei 12. Para vir por baixo eu gastei 10. Ah, entendi, professor. O nosso celular hoje em dia faz isso para nós, você sabia? É o famoso GPS, né? Google Maps, né? Então você quer saber um trajeto para ir na casa de uma pessoa, você quer ir no lugar, e ele calcula para você qual que é o melhor trajeto. E ele te pergunta também, você está a pé ou você está de carro? Porque às vezes a rua está interditada, essa informação também é alimentada no sistema. Então ele fala assim, ó, essa rua aqui já não dá para atravessar mais não, está em obras, então você vai ter que dar a volta no quarteirão. Então o programa busca para nós qual que é o melhor trajeto. Isso a gente usa hoje em dia na tela de um celular, não é mesmo? Essa é a tecnologia, mas essa tecnologia nasceu, de novo, lá atrás com o René Descartes, que falou para nós, ó, eu preciso de 2 informações. É a mesma coisa. Como é que o computadorzinho sabe em que posição que você está? Porque lá em cima, no espaço, tem satélites. Tem 2 satélites lá girando em volta da Terra, né? E esses satélites é que dão as 2 pontos de informações para o sistema aqui embaixo, né? Para o sistema de computador, que passa para o seu celular e dá essa trajetória que seria mais curta. Mas isso é tão rápido, né? A nível de informática, que isso é instantâneo. Você pergunta, qual que é o melhor trajeto?
ele já te dá a resposta na hora, tá? Bom, então esse é o melhor trajeto. Passando por baixo, a gente vai gastar só 10. Passando por cima, a gente teria que andar 12. Então tá aqui, ó. Agora sim, nós colocamos o plano cartesiano do jeito que deveria ser, com o eixo x e com o eixo y, tá bom? E cada ponto que eu coloco aqui, eu tenho uma informação para x e uma informação para y. Essa informação, de novo, ela sempre vem de duas informações. Então ela é chamada de par, tá? Quem seria ela? Ó, como o plano apresenta duas dimensões, lembra que eu falei, ó, x e y, são necessárias duas coordenadas. Então, o x e o y são chamados de coordenadas, tá bom? Para indicar uma posição dentro dele. A primeira coordenada é chamada de abscissa. Esse nome é diferente mesmo. Então, o eixo x aqui, ó, verificamos ela no eixo horizontal, é chamado de abscissa. Abscissa. Quanto que é abscissa? Um quadradinho. Quanto que é abscissa? 2 quadradinhos, tá? E a segunda informação é do eixo y, né? A segunda coordenada é conhecida por ordenada. Então, a abscissa ordenada, que é a que fica no eixo vertical, tá? Aqui eu tenho um desenho de um plano cartesiano. Aqui eu tenho os pontos que eu marquei para vocês. E olha aqui para você ver a numeração. Aqui, ó. O zero é a nossa origem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois eu tenho aqui também 7 até 8 lá em cima, indicando a numeração no eixo horizontal, no eixo vertical. De novo, abscissa ordenada, tá? Mas não preocupa não, por enquanto está no livro de vocês lá. E eu falo assim para vocês, ó, eu preciso indicar um ponto, tá? Um ponto qualquer. Todo ponto, quando eu vou indicar ele agora, a partir de agora, a gente vai escrever dentro dos parênteses e com uma vírgula no meio, sendo que o primeiro vai ser sempre x e o segundo vai ser sempre y. Bom, vamos fazer? A gente entende melhor? Ó, eu tenho aqui, ó, a letrinha, é chamado de par ordenado. Essa informação chama o par ordenado, que indica a localização de um ponto. Vamos começar pela letra A? Claro, né? Tá assim, A2, 6. O que significa A2, 6? Ó, o ponto A, se você descer, o que está falando em x? 2. Então a primeira informação é do x. No x ele está em 2. E no y? No y vem para cá, ó. Tá, 6. Então, eu tenho 2 em x e 6 em y. É o que está escrito aqui, ó. Pessoal, mas não está escrito x e y, mas é de novo, é um padrão, tá? A primeira informação será sempre o x, a segunda informação será sempre o y. E a letra B? Antes de eu soltar a resposta lá. A letra B, ela está aqui, ó, 1 em x e na segunda linha, tá? Então vai ser o quê? Vai ser 1 em B, né? Ou vai ser 1 e 2. Vamos ver se essa informação... Olha lá, 1 e 2. Então, B, 1,2. 1 em x e 2 em y. E depois, o ponto C. Está aqui o ponto C, ó. 5 em x e na linha 1. 1 em y. Então, 5 em x, 1 em y. E a letra D? Vamos fazer soltar a resposta lá? Letra D, ó. 3 em x, 3 em y. Então, tem que aparecer o 3,3. Olha lá, 3,3. Né? E o ponto E? O ponto E está onde? Ó, 6 em x, 5 em y. Então tem que aparecer 6,5 e, entre parênteses, 6,5. E aí, entenderam? Olha, a gente só vai entender melhor a partir do momento que você praticar, a partir do momento que você fizer mais exercícios. Todos os exercícios que a professora colocar ou pedir para você fazer, faça. Porque se a dúvida surgir, você tem como perguntar para ela na próxima aula. Ou tirar dúvida com a gente aqui também, tá bom? Hora da revisão. Resumo da aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, revisamos o conceito de plano cartesiano, aprendemos que a localização de um objeto ou ponto se dá pela indicação de duas informações. Uma informação sozinha não tem jeito, né? Eu preciso de duas. O que mais? Você aprendeu também que as coordenadas são representadas por dois eixos. O eixo na horizontal, x, e o eixo na vertical, y. O plano também nos permite a localização de um endereço, bem como a distância, lembra? De um local ao outro, né? Os programas de computador, ó, eles indicam a distância e o melhor trajeto, baseado tudo no plano cartesiano. Só que é feito via informática, satélite, mandando sinal, né? E o seu celular capta isso tudo aí. Tá bom? Olha, é o que eu tinha a passar para vocês hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Eu tenho em todos vocês bons estudos e até a próxima aula.